Bom dia, galerinha. Bem-vindo a mais uma aula de análise de projetos de sistemas. Hoje nós vamos focar um pouco na área de programação, certo? Nós vamos ter uma aula prática, nós vamos aprender a escrever código, né? Nós vamos primeiramente entender o que é o Python, que é a linguagem de programação que nós vamos trabalhar, e nós vamos configurar o nosso ambiente de trabalho. Bora lá! Para começo de conversa, o que é o Python, certo? Python é uma linguagem de programação de alto nível. Opa, vamos destrinchar isso. Uma linguagem de programação. O que é ser uma linguagem de programação? É uma forma de eu escrever comandos para o computador executar, certo? Pro processador processar. Tá? É uma forma, então, de eu me comunicar com o computador, de eu mandar comandos para o computador. Mas como assim uma linguagem de programação de alto nível? Ora, se você acha que existe um alto nível, faz sentido que exista um baixo nível, né? E de fato existe. Uma linguagem de programação de alto nível é uma linguagem mais próxima da linguagem humana, né? É mais próximo da forma como nós, humanos, falamos, é mais próximo de um português, de um inglês. Enquanto que uma linguagem de baixo nível, ela é uma linguagem mais próxima do que a máquina entende. E o que a máquina entende no fim das contas? A máquina entende 0 e 1. Está passando corrente elétrica, não está passando corrente elétrica. Python, então, é uma linguagem de programação mais próxima da linguagem humana. Né? Ela é mais fácil de ler e escrever exatamente por ela ser mais próxima da linguagem humana. Se a gente for pegar de cima para baixo, basicamente, o que nós temos? Nós temos Python, nós temos C#, são linguagens de alto nível. Se a gente for descer um pouco, nós temos C++, nós temos C, nós temos Assembly, vai chegar em linguagem de máquina e finalmente em binário. Ah, professor, mas se Python é mais fácil de ler e escrever, se ela é uma linguagem de alto nível, por que alguém iria querer escrever código em baixo nível? Uma pergunta totalmente válida. Ora, porque as linguagens de baixo nível, que rodam mais próximo da linguagem de máquina, elas executam de forma muito mais rápida, certo? Muitíssimo mais rápido escrever um código em Assembly do que escrever um código em Python, certo? A velocidade de execução do código é muito maior. Ah, então não é um problema isso? Não é problema Python ser uma linguagem lenta? Porque Python é uma linguagem lenta? Não mais, meus caros. Hoje em dia, você precisa de velocidade, você precisa de processamento, você precisa de memória. Está tudo rodando na nuvem, você compra processamento, você compra memória. E a grande vantagem das linguagens de alto nível é que elas são mais rápidas de escrever para o programador trabalhar, para o programador construir algo com Python versus construir algo com Assembly, certo? O tempo que o programador demora é muito menor. E é isso o principal foco hoje em dia. Não é a velocidade de execução, é a velocidade com que o programador escreve o código. Tá? Você tem que ter todo a tua demanda tem que estar pronta para ontem, sempre. Tá? E é por isso que as linguagens de alto nível elas têm uma grande popularidade. Além de ser fácil de ler, ela é fácil de escrever também. Você consegue desenvolver muito em pouco tempo. Certo? Faz sentido isso? Alguma dúvida aqui? Como é que a gente está? Pessoalzinho, por favor, participem do chat, me respondam.
Nem que seja para me mandar para aquele lugar, mas converse comigo. Deixa eu fazer uma coisa. Aí. Muito bem. Você não entendeu, Cauã? Repito, claro. Python é uma linguagem de programação. Certo? O que é ser uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação é uma forma de nós comandarmos o computador. De eu pedir para ele executar algo e ele vai executar algo, certo? Uma forma de eu comandar, de eu conversar, de eu dar uma demanda pro computador. Certo? Ah, processador, faça isso, certo? Ah, sistema operacional, crie tal coisa. E ele vai fazer o que você mandar. Certo? Tranquilo isso? Faz sentido? Quer ser uma linguagem de programação? Não seria tipo pedir para uma IA. Pedir para uma IA, você vai estar conversando com a IA, certo? Só que a IA, pelo menos por enquanto, ela não executa comandos no seu computador. Nós vamos pedir pro computador executar algo. Ah, placa de vídeo, desenhe para mim na tela, certo? Ah, processador, execute tal instrução, certo? Ah, sistema operacional, crie tal pasta, crie tal arquivo para mim. Né? É uma coisa mais baixo nível. Ó. E Python é uma linguagem de programação, então, de alto nível. Como assim de alto nível? Uma linguagem de alto nível é algo mais próximo da linguagem humana, da forma como nós escrevemos. Meu monitor morreu. Só um segundo. Acho que voltou. É uma linguagem de programação, então, mais próxima da linguagem humana, da forma como nós, humanos, nos escrevemos, nos comunicamos. Certo? Mais próximo de um inglês, de um português. Enquanto que uma linguagem de baixo nível é uma linguagem mais próxima de máquina. O que máquina entende? 0 e 1. Um. Está passando corrente elétrica, não está passando corrente elétrica. Python, então, sendo uma linguagem de alto nível, ela é mais próxima do inglês, certo? Do que outras linguagens. Se você souber o inglês, você está bem, tá? Extremamente importante, pessoal, para quem quer entrar nessa área, para quem quer ser um desenvolvedor. O inglês é fundamental. Foquem no inglês, por favor. Não só porque grande parte da documentação de tudo vai estar somente em inglês, mas para você conseguir também trabalhar numa vaga lá fora, né? E trabalhar em dólar tá legal, né? Ganhar 5, 6 para 1? Opa! E a área paga bem, certo? Você, um desenvolvedor sênior trabalhando para fora, tá ganhando em dólar? Se for um desenvolvedor back-end, por exemplo, que você pode ser com Python, você vai tirar bruto fácil uns 25, 30 mil reais. Você vai ganhar 5, 6 mil dólares. Tá certo, você vai perder um monte de imposto, né? Mas de qualquer forma, você não vai sair com menos da metade disso. Muito bem. Python, então, é uma linguagem fácil de ler e escrever. Ela tem uma sintaxe que é extremamente simples, tá? E ela é ideal para iniciantes. Iniciantes somos todos nós. Vamos em frente.
Mas aonde que eu posso aplicar Python, certo? Por que eu vou aprender Python? Aonde que eu posso escrever? Onde que eu posso utilizar desses códigos Python? Em muitas situações, certo? Primeiro exemplo é um exemplo que está na crista da onda agora, certo? Que é o exemplo da moda, inteligência artificial. Hoje em dia, todos esses grandes modelos de inteligência artificial que nós estamos rodando, o pessoal que desenvolve utilizando de Python, certo? Você pode ter certeza que por detrás de um ChatGPT tem código Python rodando. Todos os pesquisadores que trabalham com inteligência artificial hoje em dia trabalham com Python. Por quê? Esses pesquisadores, eles não são necessariamente desenvolvedores, eles são pesquisadores, eles não sabem necessariamente escrever código. Eles utilizam de Python exatamente por ser fácil de escrever, certo? Fácil de ler. E a comunidade de Python, ou seja, os outros desenvolvedores, eles criaram uma série de ferramentas que vão auxiliar no processo de criar, por exemplo, uma inteligência artificial. Como assim vão ajudar? Olha, você não precisa reinventar a roda, certo? Toda vez. Você não precisa sair do zero. Existem blocos de código, certo? Trechos de código que já estão desenvolvidos. É só você aplicar para você conseguir desenvolver a sua aplicação. Por exemplo, existe o PyTorch para você desenvolver uma inteligência artificial. Existe o TensorFlow do Google, certo? O Google disponibiliza isso de forma gratuita. É só você utilizar. Esse cara você pode escrever código em Python. Existe também um cara chamado Scikit-learn. Todos eles com foco em inteligência artificial. Na parte de análise de dados, o que nós temos? E opa, tem relação com o nosso curso, certo? Análise e projeto de dados. Se você for para uma área de análise de dados, que tipo de ferramenta que você vai ter, que você pode utilizar com o Python, certo? Para facilitar a sua vida. Existe um cara chamado NumPy, existe um cara chamado Pandas. Se você for gerar gráficos, existe Matplotlib. E para uma área mais de ciência de dados, existe SciPy. Para a área de desenvolvimento web, que é a minha área, certo? Para você fazer toda a lógica por trás de um sistema web, não estou dizendo a frente, a parte gráfica, a parte visual, os botões, o layout, as cores, não. Isso é a parte de front. Estou dizendo a parte de back, a parte de lógica. A gente pode desenvolver com Python. Existem frameworks, existem grupos de códigos, certo? Conjuntos de códigos, como por exemplo o Django, extremamente popular no mercado, Flask também, existe CherryPy. No final do curso, com sorte, nós vamos tentar desenvolver uma aplicação em Fast API, extremamente popular também. Outras áreas de aplicação do Python, automação. Como assim automação? Eu preciso extrair informações de um site, só que não tem uma forma fácil. Isso aconteceu comigo já. Eu estava numa empresa de bioquímica, de biotecnologia, que o pessoal precisava extrair informações de cadeias de DNA de um site, se não me engano, era japonês. Só que como que eles estavam extraindo essa informação? Eles iam lá, abriam o link, copiavam a informação, salvavam no arquivo, voltava para a página anterior e ia para o próximo link. E isso repetia. Só que eram dezenas de milhares de cadeias de DNA que eles tinham que buscar a informação. E eles estavam fazendo à mão, eles iam levar semanas. Certo? O que eu fiz? Eu fiz uma aplicação utilizando de Python, que
pegava todos os links, acessava o link, copiava a informação, salvava num arquivo de forma programática, de forma automatizada. Tá? Eu automatizei esse processo. Algo que levaria semanas para ser feito na mão, rodou é uma questão de minutos. Sei lá, 100 minutos, 120 minutos. Em 2 horas estava pronto, basicamente. Eu fiz uma chamada raspagem de dados, um scrapping. Né? Para isso, você pode utilizar de uma biblioteca chamada Beautiful Soup, certo? Extremamente utilizada. Você pode utilizar em conjunto com uma outra chamada Selenium, que é um navegador web, exatamente para automação. E por fim, uma última área que você pode aplicar Python é a área da internet das coisas, certo? Os seus aparelhos inteligentes, certo? Ah, você tem uma cortina que é automatizada, você tem uma cafeteira que você controla pelo celular, certo? Tudo isso faz parte da internet das coisas. Você pode desenvolver aplicações de internet das coisas, certo? Aplicativos smart, utilizando de uma plaquinha chamada MicroPython, por exemplo. Eu tinha um projeto para criar um vaso auto-irrigável inteligente. Ele tinha um sensor de umidade, ele verificava a umidade do solo. Se a umidade estivesse abaixo de um certo nível, ele ligava uma pompa, tinha um reservatório no próprio vaso com água, com a bomba. Bombeava a água até a umidade subir acima de um certo nível. Eu acabei não desenvolvendo por causa do sensor de umidade. Tá? O sensor de umidade ele não era confiável, infelizmente. Mas é um exemplo de uma aplicação que você pode desenvolver com Python também. Alguma dúvida aqui? Faz sentido as áreas onde você pode aplicar? Ah, como aplicar é uma outra história, certo? Estou dizendo que são áreas possíveis de você trabalhar. Estas áreas fazem sentido ou não? Perguntas. O que você não entendeu? Diga, Cauã. Vocês têm que me avisar. Vocês têm que me avisar antes, pessoal. Vocês não podem esperar eu perguntar para vocês, para daí vocês me dizerem que vocês, né, não entenderam alguma coisa, ou que vocês ou que deu algum problema, alguma coisa assim, tá? Vocês podem mandar mensagem antes. O PyTorch. O PyTorch é uma ferramenta, certo? É uma biblioteca, é um conjunto de código que está disponível na internet para qualquer um baixar, para qualquer um utilizar. O código dele é aberto. Qualquer um pode ver o código. Que ele ajuda no desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial. Você não precisa escrever código do zero, certo? As tuas principais, as suas funções mais básicas para desenvolver, ele já vai ter pronto. Certo? Todos esses caras que estão aqui, certo? Eles são bibliotecas, eles são conjuntos de códigos que vão facilitar a sua vida na hora do desenvolvimento da sua aplicação, seja para qual área for. Você não precisa escrever tudo do zero sempre. Alguém já desenvolveu, tá? Alguém já teve o mesmo problema que você, alguém já achou uma solução, alguém já disponibilizou essa solução de forma gratuita. Você tem que apenas adaptar a sua situação, basicamente. Ah, eu quero desenvolver um servidor web, certo? Eu não preciso ver como que o protocolo TCP funciona, como que o protocolo IP funciona, como que o protocolo HTTP funciona, nada disso.
Já está desenvolvido, é só eu aplicar, né, a minha necessidade. E isso é um dos motivos de Python ser tão popular. A comunidade, certo? Outros desenvolvedores, né, contribuem muito código de forma gratuita. Você não precisa perder tempo, certo? Fazendo tudo do zero. Já tem muita coisa pronta. Né? No final do curso, nós vamos tentar desenvolver uma aplicação do tipo Fast API. Tá? É um servidor web, a gente vai conversar com um servidor da internet, por exemplo. Muito bem. Pessoalzinho, vocês vão ter que configurar, certo, o vosso ambiente de trabalho. Mas isso eu vou conversar com a Thaís, se eu não me engano, que é a responsável técnica aí por vocês, tá? A gente tentar já ter esse ambiente pronto para vocês na próxima aula. No mais, pessoal, nós ficamos por aqui, certo? Nós nos vemos na próxima aula. Até mais!